Olá a todas e a todos. Eu sou Cris Navarro, do Coletivo de Mulheres de Mariporã e da Bancada Humanas, que é uma candidatura coletiva de mulheres a vereadoras na cidade de Mariporã. Estamos iniciando a nossa live hoje com a seguinte chamada: Todos os Animais em Pauta. Já estamos com as nossas convidadas da sala. Eu vou passar primeiramente para Rose, que também faz parte da nossa bancada, para cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Olá, pessoal. Meu nome é Rose Dark e eu gostaria de falar para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? De estar conhecendo essas moças maravilhosas que vão nos esclarecer muitas coisas hoje nesse bate-papo, tá? A minha formação é em tecnologia elétrica, eu trabalho na área de projetos elétricos prediais, tá? Faço parte do coletivo de mulheres de Mariporã também, e agora compondo a bancada Humanas, juntamente com essas meninas maravilhosas aí, tá bom? E gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, Rose. Vou passar agora para a nossa outra mana, a nossa mana ecofeminista, vegana e defensora da causa animal, a Tati. Olá, pessoal. Eu sou a Tati, eu também componho a bancada humana junto com a Cris Navarros para a vereança em Mariporã. Eu sou vegana, sou ativista animal, sou ecofeminista e hoje a gente tem duas convidadas muito especiais. A Silvana, do portal Anda News, e a Kelly Gavião, do Instituto Patas Amigas de Mariporã. E a gente vai conversar hoje sobre todos os animais. Sejam bem-vindas, Silvana e Kelly. Silvana, Obrigada. a palavra está com você. Super obrigada, Tati. É um grande prazer estar aqui com vocês, junto de mulheres guerreiras que têm uma atuação tão bonita nas áreas, né? Especialmente você, que eu conheço já há um tempo, como eu, vegana. E, bom, meu nome é Silvana Andrade, eu sou jornalista, fundadora e presidente da ANDA, Agência de Notícia de Direitos Animais. É a primeira agência do setor no mundo. A ANDA está completando agora, em novembro, 12 anos de atuação. E tudo que se vê hoje em dia na mídia, né? Se vê, se lê, se ouve em relação aos animais, é fruto do nosso trabalho que vem aí desde 2008, né? Com muita coragem. E para além do jornalismo que a ANDA faz, a gente atua também na área de judicialização. Então, a gente extrapola a imprensa quando é necessário. Eu acredito que vocês devam lembrar, um dos nossos processos mais famosos foi contra os navios que exportam, né, fazem o transporte de animais vivos. Então, isso faz 2 anos e meio, em janeiro faz 3 anos, que a gente entrou com um processo contra o navio Nada, o Porto de Santos, e depois de uma longa batalha, o governo entrou com o pé na porta, e, enfim, a desembargadora que tinha dado um parecer favorável acabou tendo que mudar o voto. Mas a gente faz muitas coisas, então o Black, a gente conseguiu libertar do zoológico de Sorocaba, hoje ele está num santuário maravilhoso, que é o GAP, em Sorocaba. Estamos tentando libertar o Sansão, e entre tantas outras ACPs, né, ações civis públicas que a gente faz. A ANDA lançou, nesses 12 anos, 3 livros e fez eventos, né, conferências, fizemos eventos também na área cultural, exposição, shows, tudo para chamar atenção. Hoje, a gente foca basicamente nessas 2 áreas. Okay. Obrigada, Silvana. Tati, eu acho que é com você, mas voltou para mim. Kelly, se apresenta, por favor. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui com a gente, viu? Oi, obrigada, meninas. Sorte para todas. Eu sou a Kelly Gavião, mais conhecida como Kelly dos Cachorros, da Vaca. O Instituto está aí na luta há muitos anos, né? E não resgatamos só cães e gatos, né? Qualquer vida importa, desde a lagartixa, a vaquinha, aos cavalos,
e continuamos esse trabalho. Eventos a gente faz com cães e gatos de adoção, todos já castrados, testados, vermifugados, e os grandes a gente procura bem, que sejam famílias veganas, que tenham interesse de ter um carneiro, um bodinho no seu sítio, para apreciar, não para escravizar, nem para alimento, né? Nada de crueldade com eles. Ok. É isso aí, obrigada, Kelly. Eu tenho até uma história, vou falar rapidinho, que uma vez apareceu um sapo, na verdade ele sempre vinha no meu jardim. E aí eu olhei, estava meio estranho, estava com a língua para fora. E eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? E aquele medo de pegar sapo, né? Aquela coisa, né? Aí fui lá, peguei o sapo, liguei para Kelly. Kelly, pelo amor de Deus, tô com o sapo aqui, com a língua para fora e tem uma bola enrolada na boca dele. Ela corre para cá, e para lá. Aí já foi aquela coisa, era uma bola meio de barro que se formou e grudou na língua. Só que já estava há muito tempo, então a língua ressecou e não entrava mais. Nossa. Foi muito triste, eu fiquei muito mal, era uma fêmea cururu, aí ficou na Kelly, a Kelly ficava catando mosca para colocar dentro da boca do sapo, da sapa, ficava lá cuidando, dando banhinho para ela ficar hidratada, mas aí ela só sobreviveu 2 dias. Mas para você ver o nível que a Kelly faz com os animais. Parabéns, parabéns. Parabéns mesmo. O Instituto já acolheu da minha parte uma pata que eu tive que tirar de um lugar. A Kelly falou: não, traz para cá a pata, o sagui de venda ilegal. A Kelly socorre bastante, gente. É aquele negócio, não é só gato e cachorro, né? Porque às vezes a gente se depara com esses animais e não sabe o que fazer, né? Então a gente também precisa ter essa estrutura. E me diz Sim. uma coisa, você falou agora dessa sapa, né? Será que não poderia ter sido usada em algum trabalho de magia? Foi o que a Kelly falou quando ela viu. Né? Eu preferi não acreditar nisso, mas foi a primeira coisa que a Kelly falou. Mas acontece. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, infelizmente. E isso dificulta, inclusive, a respiração do animal. E eu já estava assim, ai, Kelly, se ela sobreviver, ela vai voltar para minha casa, porque ela fica lá. Mas aí não foi possível, mas... Nós aqui em casa temos um sapo de estimação, que é o Reginaldo, nós pusemos até nome. De vez em quando vem a família junto. Bacana. É muito bacana. Eu tenho as minhas aranhas também, né, que ninguém gosta, mas assim, elas ficam lá e não perturbam ninguém, e eu deixo elas lá à vontade. Sim. Né? Então, tem uma que mora no sino, inclusive. Que ela já deve ser surda, né? Porque imagina, toda vez que toca o sino, ela tá lá dentro. Mas se ela gosta, ela fica. Né? A Kelly também, as aranhas dela. Tem a Charlotte, né, Kelly? Tem a Charlotte, a Judite, tudo na janela. Na entrada. Tati, eu posso fazer uma pergunta para a Silvana? Claro, fica à vontade. Não é que me chamou a atenção, eu andei lendo alguns artigos aí, e me chamou a atenção essa questão da justiça estar preparada para essa questão da defesa da vida animal. Então, eu queria perguntar para ela se existe já um aparato legal, né, suficiente para os encaminhamentos dos processos. Olha, é uma coisa muito interessante, eu adorei essa sua pergunta, porque vai dar para conversar e expor não só o sistema jurídico, mas toda uma rede de segurança que a gente precisa discutir. Nós temos leis protetivas, sim, mas infelizmente agora aumentou com essa lei a pena, né, para maus tratos contra cães e gatos, que vai variar de 2 a 5 anos. Isso é um avanço, mas ainda não é suficiente, né? Porque tivemos um caso agora recente de uma cachorrinha que foi morta no supermercado. O assassino, que a gente não pode falar, né? O assassino, o suposto assassino está em liberdade, e isso a justiça brasileira ainda não entende, porque é preciso que se julgue os crimes, seja ele cometido contra animais humanos ou não humanos, com o rigor da lei pela violência cometida.
Então, o que precisa ser julgado é a violência, né? Porque uma violência não é menor porque é cometida contra um cachorro, contra um gato, ou contra um mendigo, um homossexual. Não, a violência é sempre a mesma. E uma pessoa que comete uma brutalidade, uma covardia, né, um crime hediondo, porque é contra seres indefesos, ele deveria ser julgado também como um potencial criminoso contra humanos. Então, voltando à tua questão, temos leis sim, mas para que as leis sejam efetivas, é preciso criar uma rede de segurança. Eu propus recentemente, esse é um projeto que, inclusive, eu venho discutindo em lives, a criação de uma rede de segurança. Por quê? Eu não sei se vocês lembram do caso Dalva, a Dalvalina, uma falsa protetora, e a gente estima que ela tenha assassinado em 10 anos cerca de 30 mil cães e gatos. Uhum. O que aconteceu naquele momento? Houve todo um processo que levou a uma pena histórica de 18 anos e meio. Por quê? Porque foi feito um laudo de cada corpo, uma perícia legal, né? Então, a gente sabe que existem os veterinários peritos legais e essa profissão precisa ser valorizada e mais reconhecida, porque eles são fundamentais no momento em que o processo vai à justiça. O juiz, ele, com base nos laudos, e no caso quem fez, e muito bem feito, um dos maiores nomes dessa área da patologia, que é o Dr. Paulo Maiorca, é um grande perito legal. A partir dos laudos que ele deu por cada corpo, se eu não me engano, eram 47, né, de cães e gatos, ela foi sentenciada a 18 anos e meio. E pela primeira vez foi por cada indivíduo assassinado, com requintes de uma crueldade que o Dr. Paulo Maiorca nunca tinha visto na vida, porque os animais, eles levavam injeções no coração e tinha todo o sangue retirado. Então, uma injeção no coração, ela provoca uma dor inimaginável. Então, é preciso, quando eu falo de uma rede de segurança, a ideia é, nos municípios, e eu jogo isso para Mariporã, né, se vocês puderem levar isso adiante, OAB, as polícias, porque os municípios, eles não têm o poder de polícia. Então, a gente vai precisar sempre da parceria com o Estado. Mas você pode chamar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a OAB local, representantes, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, a Patologia da USP, as ONGs que atuam com silvestres e com domésticos, e aí eu coloco até a ANDA dentro dessa equipe. Por quê? Porque a gente é um canal de notícias e a gente pode noticiar tudo o que está acontecendo, né, de uma forma profissional, ética, enfim. E trazer o Ministério Público. Com isso, o que acontece? Eu vou ter os advogados, eu vou ter os veterinários peritos legais, né, eu vou ter toda uma estrutura. Aconteceu uma violência, eu já tenho um veterinário periciando, e essa perícia dele vai servir de base para uma ação na justiça, né, se for ou para uma delegacia civil ou para o Ministério Público. Isso é de extrema importância. E aí, com isso, verdadeiramente, a gente consegue fazer uma justiça, né, mais justa em relação aos crimes cometidos contra os animais. Porque o que acontece, não, vai responder em liberdade. Como? Se um assassino responde, se foi pego em flagrante, né? Então, quem mata um animal pode matar uma pessoa. Quem bate numa mulher uma vez, provavelmente vai bater em outra. Aliás, uma que acabou de falecer agora, esse covarde, né? Eu não chamo nem de homem, porque é um ser inominável, né? Ele já tinha 8 boletins de ocorrência
por agressão contra mulheres. A Babi, inclusive, está aqui se manifestando. Né? Então, é preciso que a gente tenha essa rede de segurança para que a lei seja efetivamente aplicada e que a punição tenha o rigor que a gente quer, né? E que merece. Uhum. Eu acho que para completar um pouquinho isso, que eu também achei interessante quando eu estava pesquisando, é a gente motivar, né, as pessoas formadas em direitos, advogados, a atuarem nessa área, né? Se especializarem nessa área. Já temos bastante advogados. Aliás, a causa animal, ela, quando começou aqui no Brasil, atua há 15 anos. Mas eram 2 pilares, o ético, o filosófico e o jurídico. Então, a gente já tem muitos advogados, temos promotores, temos juízes que advogam, né, que têm um olhar dos direitos animais. Então, são advogados animalistas e que já vêm trabalhando bastante e com uma rede, né, por isso que a OAB entra aí. Hoje a OAB, há 15 anos isso não existia, mas hoje a OAB tem os seus grupos, né, como tem de mulheres e tal, de direitos animais, e muitas seccionais. É bem bacana mesmo. E eu conheço os advogados, tem página, né? Advogados animalistas, tem página nas redes sociais, é muito bom. E essa sua ideia de rede de segurança, Silvana, é muito bacana. Com certeza a gente vai incorporar e vamos contar muito também com a sua ajuda, com a sua assessoria, já fazendo aí parte do nosso conselho deliberativo. Com certeza, porque é preciso formar. Então, é identificar na OAB de Mairiporã quem são os advogados que têm este olhar animalista, e a gente vai reunindo, então, os veterinários, e vai se dando uma formação também nessa área, porque vai ter que ter uma parceria com a polícia militar e a polícia civil. Então, fazer a formação deles, e inclusive polícia ambiental, corpo de bombeiros, isso tudo é importante. Um bombeiro, ele quando faz um resgate, é preciso ter a consciência que, às vezes, numa família tem animais. A gente sabe que metade dos domicílios brasileiros, segundo o IBOP, tem um animal, né, em casa. E eles são tratados como filhos, são membros da família. Então, socorro também, os bombeiros precisam estar conscientes, tendo conhecimento da causa animalista, do que são os direitos animais e de como proceder para fazer um resgate efetivo e que salve a vida de animais e que, inclusive, tem equipamentos para isso. Porque, por exemplo, durante o incêndio, se faltar uma máscara pequena, isso significa a morte ou a vida de um cachorro e de um gato. Então, as viaturas terem máscara para recém-nascidos e para crianças é fundamental, porque ajuda também a salvar a vida de muitos animais. Esses dias aqui, a gente teve um caso aqui na Serra de uma jeguinha, acho que a Kelly deve estar sabendo, né, Kelly? Que ela foi atropelada, uma jeguinha que foi atropelada aqui na Serra da Cantareira. Não sei se você ficou sabendo. E assim, o pessoal teve que guardar ela, acho que uma noite inteira num lugar, né, protegido, óbvio, né, mas para conseguir carregar ela, porque ela não levantava. Isso foi super complicado para conseguir levar ela para algum lugar, porque assim, não tinha como resgatar, tinha que ter uma caminhonete, alguma coisa assim. E para você levantar um animal desse porte, né? Que é uma sugestão é chamar os bombeiros, né? Então, e não é uma coisa simples de fazer de jeito nenhum, né? Mas sabe o que acontece, Silvana? Mairiporã não tem bombeiro. Quando a gente precisa de bombeiro, vem de Guarulhos. A Kelly já resgatou cavalo em Mato Dentro, a pé, indo de Mato Dentro pela Fernão Dias até Mairiporã. Porque não tinha como resgatar, não tinha como achar veículo, ela foi a pé. Então, é complicado aqui a nossa cidade.
Eu acho que vocês podem, inclusive, nessa gestão, que eu já estou contando com vocês, Opa! né, no Parlamento Municipal, aí na Câmara, inclusive propor, né, que se tenha dentro da cidade, porque deve ter um número de habitantes razoável e o de Guarulhos não dá conta, né, para atender Mairiporã, Guarulhos, enfim, a demanda é grande, inclusive tem um aeroporto. Então, eu acho que ter uma corporação, mesmo que seja pequena, ou mesmo que seja uma brigada, né, mas algo que ajude nesses socorros urgentes, tanto para animais quanto pessoas, até que chegue um socorro, enfim, maior, dependendo do que a situação necessitar. Vamos pensar nisso, vamos incorporar, sem dúvida. Kelly, queria que você falasse um pouco aí de como você faz todo o seu trabalho de resgate, que não se limita a gato e cachorro. Eu já dei alguns exemplos, né? Da sapinha, desse cavalo. Conta um pouco pra gente, e muito importante frisar que a Kelly não conta com nenhuma ajuda do município. Ela faz tudo por ela. São os voluntários que nessa época de pandemia sumiu, não tem jeito. Então, eu diria que a Kelly faz milagre. Fala um pouco pra gente, Kelly. Aqui no Instituto é aceito qualquer tipo de vida, né? Já vieram macacos, preguiças, veados, qualquer tipo de vida. A gente resgata e depois vê o que vai fazer, entendeu? Primeiro dá aquele suporte e depois vê se vai encaminhar para uma outra ONG que cuida só de macacos, para uma ONG que cuida de silvestres ou de grandes felinos, né? Eu tenho parceria com projetos aqui da região, mas na cidade, todo e qualquer animal que é resgatado praticamente vai direto para o zoológico de Guarulhos. E nem sempre eles voltam para a natureza, entendeu? Aqui são várias solturas, preguiça foram 4, há 2 anos atrás, 4 seguidas. Eu descia Fernão Dias e voltava nas pontes da Fernão com um gancho de ferro para atacar folha de imbaúba, porque a preguiça só come imbaúba, só come imbaúba fresca. Então, assim, aqui na cidade não tem muito suporte, não. Até no momento tem uma equipe legal dos biólogos do meio ambiente, um pessoal bem legal, bem ativo, mas eles dependem tudo de verba da prefeitura, e a prefeitura não ajuda. Brigada de bombeiro, a gente está cuidando de filhotes e filhotes de passarinho por causa de queimadas. E queimadas ali, no sítio do Zé. Só que os passarinhos não são salvos, né? Eles não querem que queime a casa do vizinho, mas a casa dos passarinhos não tem problema. A gente está com 2 filhotes de pica-pau na alimentação anual, porque eu estava na queimada. Um não resistiu, morreu. Sabiás, ano passado, eu soltei mais de 15 sabiás, todos que eu criei na seringuinha para poder soltar. E é assim a vida em Mariporã, sem ajuda. Independente de cão, gato, cavalo, vaca, é sem ajuda. É o protetor que ama, que vai e faz. Ô, Kelly, tem uma pergunta da Carolina para você a respeito de castração em Mariporã. Como é que é feita a castração? Se existe castração gratuita? Como que o pessoal resolve esse tipo de situação, que é bem complicado, na verdade, né? Que a quantidade de animais que tem soltos por aí é bem grande, né? Isso. Agora, esse ano está sendo um castramóvel, uma equipe de Jundiaí que está vindo, mas assim, nós temos na nossa lista de Mariporã mais de 10 mil animais. Eu imagino. E a cidade não está conseguindo, esse ano de pandemia, eu acho que não vai conseguir chegar aos 1.200. Amanhã tem uma campanha na Serra, no sábado tem uma no Rio Acima, de castração gratuita, mas a gente nunca consegue equiparar o montante que São Paulo faz mensalmente. Uhum. E não temos. A gente tem as protetoras. Eu levo uma para castrar, um preço mais
conta, que eu tenho parceiros em São Paulo, em Atibaia, e a gente acaba levando com a nossa gasolina, com o nosso carro, com o nosso pneu, Com a boa vontade. para a população castrar, sabe? Sim. O que eu proponho em Mariporã é a prefeitura fazer parcerias com os veterinários aqui, para não precisar o município se deslocar ou o protetor se deslocar. Uhum. Porque, assim, tem protetora que leva em Guarulhos, tem protetora que leva em Atibaia, eu levo... Hoje mesmo eu passei o dia em São Paulo, levando animal, para ser mais em conta. Eu acho que a cidade corta parcerias com os nossos veterinários, Com sabe? certeza. E ter um preço mais legal. Olha, não vou esfaquear a prefeitura. Porque tudo acontece assim, o aluguel é 1.000, aí a prefeitura vira 2. Então, tem que ser mudado na cidade. É. Então, vamos fazer castração popular para quem pode pagar um pouquinho mais, e vamos fazer gratuita para quem não pode. A Tati me trouxe vários gatos para levar para castrar de uma vizinha, porque não quer ver procriar. Aí você faz o quê? Você vai deixar nascer para sofrer? Se as pessoas não têm dinheiro nem para elas comerem, piorou para dar para os animaizinhos. Uma ração melhorzinha está R$10 o quilo. Não dá, tem que castrar. Castração, eu acho que em todos os lugares é enxugar gelo, né? Como começou muito tarde, como essa consciência ainda não está arraigada, é enxugar gelo, acho que por um bom tempo, não tem jeito. Só que a gente precisa da ajuda, né, dos governos para isso, né? Porque a vontade a gente tem, a mão de obra a gente tem, né, a força, falta esse respaldo que é o que faz acontecer, né? Sim. E aproveitando, falando do que a Kelly comentou de queimadas, né, de incêndio, eu queria que você falasse um pouquinho, Silvana, que a gente estava até conversando antes da live, do Pantanal, da Amazônia, né, que já perdemos o timing, né? Infelizmente, sim. Infelizmente, a gente está vivendo junto, né, com todas essas mudanças climáticas globais, porque terremoto no lugar, incêndio, tivemos o ano passado na Austrália, esse ano na Califórnia, agora o Pantanal sendo dizimado, a gente está chegando próximo de 30% de destruição do Pantanal. Isso é inimaginável. Por exemplo, a área onde as onças pintadas, a reserva onde as onças pintadas viviam, quase totalmente foi queimada. Então, 95% dessa área se acabou. E isso, para que retorne, a gente vai demorar quanto? 40, 50 anos, né? Onças pintadas que estão em extinção. Os cientistas e estudiosos, biólogos, eles estimam que a gente vai perder com os incêndios no Pantanal, pelo menos 30 espécies serão extintas. Isso é um impacto gigantesco, né? No momento em que uma se extingue, você tem um impacto na cadeia, imaginem 30, né? E o governo federal, quando ele poderia mandar em setembro soldados para apagar, não, ele foi fazer um exercício de guerra contra a Venezuela. Então foram 3.600 soldados, né, e eles gastaram 6 milhões só em combustível para fazer um treinamento de guerra com a Venezuela. Então, enfim, eu não quero nem me deter muito nisso, mas é inimaginável tudo que está acontecendo. E com relação à Amazônia, desde o final do ano passado, cientistas como Carlos Nobre, ele já havia dito que a Amazônia tinha atingido o ponto de inferência. Né? O que é que isso significa? O ponto de inferência é quando você vai subindo, subindo, e chega no ponto máximo. Dali não tem mais o que subir, você começa a descer. Então, se a Amazônia atingiu este ponto de inferência, significa que iniciamos o processo de savanização da nossa floresta, que não é apenas o pulmão do mundo, como o coração do Brasil.
porque através dos rios aéreos regula o clima aqui no Sudeste, onde nós estamos. Então, São Paulo era a terra da garoa e agora é uma cidade absolutamente seca. Esse ano a gente teve umidade em torno de 12, 13% em alguns dias. Isso é muito sério, isso vai ter um impacto, né, diretamente na saúde pública, porque os problemas respiratórios eles vão aumentar bastante. E falando de saúde, e de uma forma mais ampla, de 60% a 80% dos medicamentos alopáticos, né? Não estou falando da homeopatia ou a fitoterapia, da nossa farmacologia moderna, dependem diretamente de plantas, fungos e de alguns animais, infelizmente. Então, isso você, por exemplo, quando desaparece uma árvore que tem um princípio ativo num antibiótico, ou mesmo em medicamentos de combate ao câncer, isso significa que as pessoas não terão mais remédios, né? Um outro dado importante é que 90% da destruição das nossas florestas está ligada à pecuária. Então, é preciso que as pessoas revejam seus hábitos alimentares. Eu não posso pedir que alguém mude um comportamento se eu não mudo um outro, né? Então, é preciso que dentro da causa animal as pessoas se tornem vegetarianas, veganas. Vegetariana não, porque você continua dentro do processo de exploração. Que se tornem veganas. Eu sou vegana há mais de 15 anos, a minha saúde está boa, e se as coisas que porventura não estão, não tem nada a ver pela falta de ingrediente animal, é muito mais o estresse, né? Mas estou ótima, meus exames de sangue estão ótimos, a minha B12 aqui despencou bastante, que eu passei um ano sem suplementar. Então, é isso. A causa animal precisa ter, em todas as suas vertentes, a bandeira do veganismo. Porque mesmo que se atue com cachorro e com gato, a gente tem uma responsabilidade com os outros animais e com o planeta. Então, não é protetor de animal, é protetor de cão e gato e o resto que se dane. Não. Essa responsabilidade com os outros animais é preciso que se tenha, até para que a causa ganhe força e tenha autoridade moral de pedir por mudanças. Então, se as pessoas consideram nada, né, vamos dizer, um cachorro e um gato, quem sou eu de pedir que ela considere se eu não considero galinha, cachorro, porco, peixe ou boi? Então, é preciso que essa mudança seja, todos aqui, a bancada humanas, mas somos todos terráqueos. Então, tudo que aqui existe, tudo que aqui habita, tem que ser considerado, tem que ser respeitado e tem que ter os seus direitos reconhecidos e garantidos. Então, eu hoje vi uma imagem da Costa Rica, não, da Guatemala, a praia inundada de plástico. Nós estamos nos matando, né? Então, essa consciência de mudar o parlamento também, de não entrar nos esquemas de privilégio, ninguém precisa disso. Vamos economizar. A gente vê os prefeitos das principais capitais europeias andando de metrô, andando de ônibus, Aqui não, aqui o que se destina aos privilégios na Câmara Federal, né, no Congresso, no Senado, né, e a Câmara dos Deputados, é um absurdo. As secretarias aqui, dinheiro existe, o problema é que esse dinheiro é muito mal utilizado. Então, eu não consigo ficar tranquila vendo a destruição da Amazônia, a destruição do Pantanal, e que muito, vou deixar aqui, me indigna alguns protetores defenderem esse governo que está aí. Lavarem a imagem com a criação de uma secretaria que eu não sei nem se vai funcionar, se não é uma coisa só de marketing eleitoreiro, né? E enquanto tudo está se acabando. Desculpa, as pessoas podem dizer, não, eu não sou PT, já estou dizendo aqui para vocês, eu não sou PT.
mas eu não aceito esse governo que está e a destruição que estamos vendo. Então, eu espero que vocês tenham, sim, um foco, pelo que já falaram, um viés bem social, e esse social tem que integrar toda a natureza, as árvores, as florestas, os rios, os mares, as lagoas, o nosso ar, todos os animais e nós humanos. O que estão fazendo com os indígenas, né, esse etnocídio, e ninguém fala porque indígena é menos, porque negro é menos, porque homossexual é menos, porque animal é menos, porque pobre é menos. Não. A gente precisa, e isso não é nada demais, ter uma sociedade igualitária, justa, né? E não apenas uma sociedade que privilegie alguns setores. E eu espero que vocês aí da bancada levem essa luta aí com bastante garra e coragem. Ai, Silvana, nós estamos aqui na resistência, viu? Acho que a nossa candidatura é uma demonstração de resistência aqui na cidade, né? Porque esse tempo que nós estamos vivendo de obscurantismo total, né? De desumanização, né? Isso daí nos deixa indignada, né? E a nossa realidade aqui na cidade também, né, Tati? Eu acho importante a gente falar isso, que o meio ambiente aqui, ele está sendo degradado, e degradado numa velocidade muito grande. Mas nós temos aqui do lado aqui da Serra da Cantareira, onde eu e a Rose moramos, essa monstruosidade desse Rodoanel Norte, essa obra imensa parada, não é? E que modificou bastante a questão ambiental aqui da cidade, não é? Com o desmatamento grande que teve, né? Então, assim, nós estamos na resistência. Nós estamos na resistência numa cidade conservadora, extremamente conservadora, mas nós estamos comprometidas com essa luta. Eu acho que você expressou muito bem, inclusive, o que todas nós pensamos, né, meninas? Exatamente. É bem isso mesmo. A gente tem uma área de Mata Atlântica aqui absurdamente linda, né? E, assim, a gente vê coisas absurdas acontecendo aqui. A gente tem um ponto turístico. Desculpa, Rose. A gente tem um ponto turístico que é o Pico do Olho d'Água, que outro dia pegou fogo e pegou fogo. Não foi apagado, pegou fogo até o fogo decidir ir embora. Sim, vários então, locais. assim, é revoltante, é triste, mas a gente está aqui na luta. Além de resistências, nós somos resilientes também, né? Sim. E pegando o gancho de Silvana, no nosso plano a gente também pensa em introduzir na educação como uma disciplina nas escolas de direitos animais e meio ambiente, porque a gente acredita que é desde pequeno que o negócio começa, né? Exatamente. Então, e alimentação saudável. Isso, e alimentação ética e saudável. Exato. Né? Então, alimentação vegana e orgânica. Exato. Né? A gente tem que começar a valorizar os pequenos produtores, sair desses grandes que destroem, que desmatam, entende? Que enchem tudo de agrotóxico. Infelizmente, a gente tem um governo federal que em 1 ano e meio liberou 700 novos agrotóxicos, inclusive rebaixando a toxicidade de alguns, o que é muito grave. E eu não entendo. É um crime, é crime. É um crime, eles estão condenando a própria família, os filhos, os netos, eles mesmos. Então, eu não entendo, a gente tem um ministro, e aí Mariporã deve sofrer bastante, que é com a questão do mercado imobiliário, né? Que o ministro Ricardo Salles tentou, foi barrado pela justiça, mas há 2 semanas, a desregulamentar, né, as normas protetivas de restingas e de manguezais, atender os produtores de camarão e também o mercado imobiliário, que quer construir seus resorts, suas coisas aparentemente sustentáveis. Então, não, a gente precisa ficar muito atento e dar um basta a essas questões, porque a gente está se extinguindo. Eu lembro, e vocês devem saber, dessa carta do chefe Seattle, né? E no final, que é uma carta muito bonita, é um libelo assim, à natureza, e serviu de base a
toda a documentação aí de meio ambiente da ONU, quando ele fala onde está, é o final, onde está a águia? Desapareceu. Onde está a floresta? Desapareceu. É o início, é o fim da vida e o início da sobrevivência. E a gente já está sobrevivendo. As mudanças climáticas estão aí. São Paulo um dia está 37, 38 graus. Eu nunca vi isso aqui na cidade. Né? Daqui a pouco é São Paulo 40 graus. O Rio é que a gente fala, nossa, que horror. E a gente vivendo essas temperaturas com uma umidade extremamente baixa, né? Isso vai impactar na economia. É preciso que o poder público pense na saúde pública, pense na economia e que sim responda às pressões internacionais, porque o mundo inteiro está, enfim, atônito com o que está acontecendo aqui no país. Né? Então, quando um problema que a gente tem começa a indignar toda a comunidade internacional, é porque a questão é muito séria. A educação humanitária é fundamental. E junto da educação humanitária, você dá respaldo para, por exemplo, projetos de castração. As pessoas vão entender a importância disso. Então, em todos os níveis do ensino, fundamental até o ensino universitário, é o que eu defendo. E, para além disso, eu não sei se vocês sabem, mas eu propus em 2006 um projeto de lei 337/06, que foi a criação de hospitais veterinários públicos. Em 2006, foi apresentado na época por um deputado que não se reelegeu, e o projeto acabou sendo arquivado, mas ótimo que um vereador fez aqui em São Paulo. Hoje temos 4 hospitais e ainda é pouco. E eu acho que vocês podem, talvez não ser um hospital, mas vale a propositura, e também de centros de saúde animal de baixa e média complexidade. Nesse projeto que eu propus, era previsto também a criação de farmácias veterinárias populares, porque a Kelly está aí, sabe o custo do remédio veterinário. Muito mais alto, às vezes a gente usa um humano similar, porque é bem mais barato. Então, aqui, o que se vê nos hospitais públicos, às vezes o animal é castrado, mas não consegue, né, a tutora, o tutor não consegue comprar os remédios do pós-operatório. Então, eu acho que isso vale inclusive como um projeto com um pouco de renúncia fiscal, de laboratórios, doação, para que isso seja entregue à população num preço absolutamente acessível e para quem não tem qualquer condição que receba esses medicamentos de graça. Então, se você tem uma rede de segurança pública, se você tem uma saúde pública veterinária, educação, eu acho que a gente já consegue modificar bastante e transformar para muito melhor a realidade dos animais. Estamos alinhadas, Silvana, porque no nosso plano tem exatamente isso, não um hospital veterinário, porque é algo bem grande, mas começando com uma UBS e também com um SAMU. E até queria falar isso com a Kelly, que a gente vai precisar com certeza muito da sua ajuda para que a gente consiga viabilizar isso. O que você acha disso, Kelly? Como que você acha que isso é possível, que a gente consegue? Fala um pouquinho para a gente, você que tem essa super experiência. Consegue, como eu tinha falado, parcerias com os nossos veterinários. Se você tem um cavalo aqui na estrada, foi atropelado, está lá sofrendo, se não me engano, a prefeitura, no momento, mantém 5 veterinárias no seu pagamento. Mas não tem uma que possa e dar um auxílio para esse cavalo, para esse cachorro, nem para eutanasiar, falar, chega, fim, acabou o sofrimento. Não tem, e tem como fazer. Não dá, é como você disse, hospital veterinário, Mariporã ainda é muito pequena para esse sonho, a gente não tem tantos impostos que consiga manter um hospital, que é uma coisa cara, mas um pequeno suporte à população carente, que não é, as pessoas não é que não queiram cuidar, elas não têm dinheiro para cuidar. Elas não têm como pagar R$100 numa consulta e mais 200 de medicação.
e aí a gente sofre o animal. E, Kelly, eu vou só complementar essa falácia de que as prefeituras não têm dinheiro. Tem dinheiro, sim. O problema é que eles não alocam os recursos onde devem. Para Então, onde com deve a ir. bancada, vocês vão poder dizer, não, recurso existe, se quiser fazer, dá para fazer. Vamos abrir, então, no que está sendo alocado. E aí cabe à Câmara, cabem os vereadores, supervisionar e cobrar, mesmo. Porque Sim, aí a gente pode, tem o dinheiro. orçamento é aprovado pela Câmara, não é? Então, Exato. a gente pode fazer uma emenda orçamentária, no caso a gente Não, está pensando nessa UBS aí, não é? De mas colocar dinheiro nessa UBS, né? isso, mas eu estou falando assim de alocar recursos mesmo para castração. Eles não fazem porque eles não querem. Ah, sim. Não é que não tenha dinheiro. Ah, não, a prefeitura não tem. Não, a gente está entrando, né, no barco da mentira deles. Tem dinheiro. Vamos ver Verdade. aqui no que está sendo feito. Porque muitos, vocês vão trabalhar aí direto com orçamento, às vezes tem um orçamento previsto para o meio ambiente de 30%, acaba o ano, eles usaram 2, 3%, e eles Exatamente. tiram daquilo para colocar não sei aonde, Sim. entendeu? Infelizmente, você tem essa realocação de recursos sem dar muito detalhe, Eles né, não dos dão. motivos. Nós conseguimos uma verba para a Serra para fazer passagem para silvestres, né? Sofremos muito com a pandemia de febre amarela, quem Sim. cuidava de animais, sabe, sofreu muito. E nós conseguimos o dinheiro, o pessoal do Sonho de Bugio, que é um grupo também que cuida, conseguiu o dinheiro, e até hoje não tem passagem para silvestres, né? E cadê? Aonde foi o Pois dinheiro? A é. gente não sabe. A Pois gente é, tem que ir para a imprensa. A Anda, Sim. vocês E os podem contar com vereadores a também não Anda, fizeram nada. O vereador tem esse poder de fiscalizar claro, e de cobrar e de denunciar, e de e dizer denunciar. para onde foi esse recurso, né? Então, por que não foi usado se precisa se usar? E vocês precisam denunciar, usar os veículos de imprensa, as mídias sociais, claro que com responsabilidade, né? Usando sempre da ética, da responsabilidade, mas sim denunciar. Não é simplesmente, ele não deu. Não, mas se estava previsto, o que aconteceu? E Sim. vamos dar uma resposta à população, porque o que é que acontece? Esses políticos, eles gostam de aparecer nas fotos, né? Agora vai ter uma soltura de uma onça, né, que foi resgatada no Pantanal, e o presidente falou, vai lá. Olha só. Então, esse E os tipo que de se coisa, elegem com o santinho, com o animal do lado, gente? pois é, São Que são Paulo os tá mais assim, entende? né? votados, são os mais votados em São Paulo. E os sensacionalistas que fazem. Mas o que a gente tem aí entre a educação, que a Tati está falando, somos, em grande parte, analfabetos políticos. Não entendemos, então eu não consigo entender como protetoras de cães e gatos, principalmente, mas temos sim veganos, supostos veganos abolicionistas, defendendo um governo de extrema-direita que destrói tudo. E em algum momento a gente precisa. Se você, Silvana, você vai negociar, desculpa, mas eu nunca vou me sentar. Uhum, Para quê? Para lavar a imagem dele? uhum. Porque ele só vai fazer o que for de interesse eleitoreiro, mas nunca, né, em defesa genuína, verdadeira dos animais, do meio ambiente e mesmo de todos os seres vulneráveis. É isso mesmo. Desculpa, O que quando Não, fala disso, tá maravilhoso. eu fico um pouco empolgada. Não, mas Silvana e Kelly, vocês podem ter certeza que com a gente lá na Câmara, tudo isso vai ter jeito, sim. Com a gente não vai ter essa, eles não vão ter sossego, não vão conseguir dormir mais, vou ter que tomar remédio para dormir, porque com a gente não vai ser mole, não. É. Você sabe que quando eu Eu tenho entrei, certeza.
Eu falo que é uma cadeira que vale por 6, mais o conselho sim. deliberativo. Sim. Então, é bom que eles estejam bem preparados mesmo. Essa é a não, transformação. Só por curiosidade, Kelly, só por curiosidade, né? A gente fala que é uma bancada coletiva, não é que vai ser tudo coletivo, né? Aqui existe na cidade o cargo de vereador e um assessor para esse vereador. Aí o pessoal ficava tirando com a nossa cara, dizendo, mas vocês vão somar o que um vereador ganha com um assessor, vai dar o quê para cada uma? R$ 900? É difícil eles compreenderem que nós não estamos na política para ganhar dinheiro. Exato. Não, O salário de político é o mais contabilizado dessa época, né? A pessoa não sabe nem o que vai fazer. Eu já fui candidata, mas assim, eu não sabia o que eu ia fazer. A Tati lembra que eu falava, eu não sei o que eu vou fazer lá, o que eu posso ajudar. Mas se a causa precisa, vamos lá. Né? Mas o fator é só o dinheiro. O que está oferecendo asfalto só vai fazer asfalto na reta final para o peão lembrar que ele fez o asfalto e eleger. O difícil é isso. O que aconteceu em São Paulo da proteção animal é que teve tanto protetor para deputado que diluiu, e os que realmente tinham sabiam o que dava para ser feito, não conseguiu. Diluiu tanto que não entrou muita gente boa. E é o que vai acontecer. Mariporã está cheio de protetor também, São Paulo está lotado, Atibaia já está pipocando os protetores. Tem que ver até onde é protetor. Porque a causa animal não é cachorro e gato. Cachorro e gato, até quem não gosta de bicho, acaba bem. Porque são bem domésticos. Mas e os outros? E os não domesticados? Né? Os que estão aí na natureza, estão tudo morrendo. Gente, a serra está em chama. Semana passada teve incêndio. Os animais todos morrem. Todos morrem. Gambá, nunca aconteceu assim. Essa época de primavera a gente pega muito saruezinho, né? Mamães grávidas. Isso nunca aconteceu tanto, gente. O que está morrendo nessa serra de animal, o que está morrendo em Mariporã, o que está morrendo na rodovia, está de impressionar. Ou é fugindo de queimada, ou é tentando atravessar para ter água, porque nós estamos passando por uma crise hídrica aqui no momento também, tá? Sim. Mariporã, apesar de ter uma represa, nós estamos sem água. Os poços caipiras estão secando. Sim, e ocupação irregular também vamos lá. Sim. Né, Kelly? Meninas. A ocupação irregular também que tá acontecendo, né? Os loteamentos clandestinos que estão ocorrendo na cidade, também é outra coisa que contribui, né, para todo esse desequilíbrio do meio ambiente. De coisas, né, Cris? Se for pensar, aí entra toda a questão sanitária, tudo, gente, é uma bola de neve, né? Exatamente. É bem isso mesmo. Mas, Kelly, a gente já deixa aqui o convite que você tem uma cadeira no nosso Conselho Deliberativo. Isso. Lá está lá cativo para você, já está até com o seu nome. Então, gente, 8h27, já estamos caminhando para o fim. Por mim, eu ficava mais. Que pena. Está rendendo muito. Aqui nos comentários no Face, Silvana falando que você está colocando reflexões sensacionais, pontuais. A Kelly também, o pessoal falando, nossa, gente, a Kelly faz muito com quase nada. Então, o pessoal está gostando muito do nosso bate-papo. Mas temos que ir. Então, peço para vocês se despedirem, falarem a sua fala final, e já agradeço muito, muito mesmo por vocês terem aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. Kelly? Oi. Começa com a Kelly? Boa noite a todos. Pode ser. Vamos lá, meninas, força. Estou com vocês nessa luta. Vamos ver
se mudamos a cabeça da cidade, né? E vamos mostrar que as bancadas podem muito mais. Sorte para vocês. Linda. Gratidão. Silvana. Oi, eu quero agradecer a oportunidade desse bate-papo com vocês, foi muito bom. Dizer que a ANDA, a gente atua com bastante sacrifício, porque a gente depende de algumas doações, não recebemos dinheiro público, enfim, e a gente precisa muito do apoio de todos para a gente continuar existindo, né? E desejar a você, desejar a Kelly também, a todos vocês, muito sucesso. Eu espero que sejam eleitas, eu acredito que vocês serão, porque a seriedade, a ética, e o que a gente estava falando agora há pouco, né? A corrupção começa nas pessoas que votam porque alguém fez um favor pessoal. E os parlamentos não existem para favores pessoais, e sim para atender, né, no caso aí, os interesses de todos que habitam na cidade, inclusive dos animais e de toda a natureza. Então, sucesso, meninas, estou com vocês, e eu espero que daqui a pouco tempo, daqui a um mês, né, 30 dias. vocês entrem em contato comigo, estamos eleitas, e a gente possa, de alguma forma, comemorar. Gratidão por tudo que vocês fazem pelos animais humanos e não humanos, e que permaneçam assim sempre. Que legal. Obrigada. Obrigada, gratidão. É isso aí. Então, eu queria também me despedir do pessoal, dar boa noite para todo mundo, agradecer muito a presença de vocês duas. Silvana, muito agradável, você falou tudo que a gente queria ouvir. Assim, realmente transpareceu justamente o que a gente está pensando, né? É bem a nossa linha de raciocínio, e que muito bom compartilhar isso com você, tá bom? E a Kelly, muito agradecida pelo esse coração enorme que você tem também, nessa ajuda toda que você dá para todo mundo aqui. Conheço um monte de gente que te conhece aqui também na Serra. Eu mandei o convitinho, o pessoal, é a Kelly, conheço a Kelly, conheço a Kelly. Muito bom, isso é muito bom, isso é uma coisa super legal da sua parte, tá bom? Desejo muita sorte para vocês duas, tá bom? Muita força, e vamos ver daqui um tempinho para comemorar, se Deus quiser. Tá bom? Boa noite, pessoal, boa noite a todos que assistiram, muito obrigada. Boa noite. Tati? Mais uma vez, só agradecer, gente, foi realmente engrandecedor, e realmente o que a Rose falou tem muito a ver mesmo, que a gente está aí, né, pensando igual, estamos indo para o mesmo caminho, e poder contar com vocês é sensacional. Agradecer ao Rafa, que é o nosso técnico, que sem ele a gente não faz absolutamente nada. Nada mesmo, que a gente passou um perrengue, mas se não fosse ele, a gente conseguiu, é isso aí. E assim, gente, eu estou muito feliz desse papo hoje, eu agradeço muito, mas vou dormir muito feliz hoje, e eu espero que a gente tenha contribuído muito para quem assistiu também, principalmente refletir tudo que a gente conversou. Obrigada, meninas, um beijo no coração de vocês. Beijo. Então, meninas, gratidão, Kelly, parabéns pelo seu trabalho, gratidão, Silvana, maravilhoso de escutar, nós estamos do mesmo lado. Adorei a ideia dessa rede de proteção, não é? Nós vamos incorporar, espero ter oportunidade de que a gente consiga discutir, inclusive com a Kelly, a implantação dessa rede na cidade, independente da gente se eleger ou não. Porque o nosso compromisso não é só com a questão política da reeleição, a gente pensa a política de uma outra forma, não é? A gente pensa a política no sentido de representatividade, né? De nós termos nessa Câmara Municipal de Mariporã, onde só tem homens, né? Um espaço para as mulheres, um espaço para essas discussões todas, não é? Então, obrigada por vocês estarem com a gente nessa noite. Quero lembrar a todos que estão nos assistindo que essa live ela fica gravada, e qualquer um pode ter acesso pelo Facebook ou então pelo YouTube. Cris Navarro, Bancadas Humanas. Muito fácil de você
de vocês encontrarem lá no YouTube. Nós também, pessoal, estamos no Instagram, tá bom? Então, assim, nessas plataformas tem as nossas propostas, tem a forma como nós pensamos a cidade de Mariporã, como nós consideramos as nossas ações políticas. E eu peço, por favor, que vocês entrem, leiam, não é? E pensem bem na hora de votar, não é? Porque se você acredita que Mariporã precisa mudar, precisa ter um espaço para uma política coletiva, alternativa, não é? Então, você precisa ler as nossas propostas e estar com a gente. Tá ok? Então, um beijo para todas, para todos, Tchau. e obrigada. Tchau. Tchau, tchau, tchau.